minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Nossa, como nada é acaso, né? Eu faço uma ordem de leituras, né? Então, assim, hoje eu sinto de começar por esse tipo energético, e aí o próximo vai ser tal. E aí eu escrevi, né, como é que seria a ordem das leituras hoje. E geradoras manifestantes não seriam agora, né, nessa exata leitura. Mas aí, quando eu fui me conectar, eu falei geradoras manifestantes. Eu pulei aqui, queimei a largada, né? E aí, achei curioso porque saiu exatamente o que eu tava sentindo conectado com geradoras manifestantes, sabe? Ou seja, às vezes, borboleta, até quando a gente acha que errou, a gente tá acertando, né? Então, talvez essa já seja uma mensagem para você, minha geradora manifestante. Vamos lá para nossa leitura, né? Falando sobre ela especificamente. Olha aqui pro relógio, são 11h11. Hoje vai ser mais a Esté falando com você do que algum espírito específico, né? Agora, eu acho engraçado porque vocês me falam assim, né? Esté, quando você fecha o olho, eu já sei que tá vindo chinelada, que tá vindo lapada ali, né? Ou quando eu tô mais séria, né, na leitura. Então, hoje vai ser mais eu aqui e a galera conversando com vocês. E o que eu senti, né, de perguntar essa semana? Qual área da sua vida tá precisando de mais atenção e de mais cuidado? E amor. Qual área da sua vida tá precisando de amor? E aí a gente saiu aqui pra mim a energia da âncora, carta da âncora, no baralho cigano, e a deusa Sulis, falando de doença, de saúde. E eu achei muito curioso porque a carta da âncora, ela é conectada com a casa 6 da astrologia, que é a casa da saúde, né? É a casa que fala sobre saúde e sobre rotina de trabalho. E a gente tem aqui uma carta falando sobre saúde. Então, borboleta, a primeira coisa que eu te falaria é com relação à sua saúde física, né? Então, tem borboleta aí que tá muito tensa, muito preocupada, muito desconectada com o próprio corpo. Então, assim, é o momento de você olhar mais para sua saúde, olhar mais para o seu físico, né? Eu sinto que tem muitas coisas que você tá olhando assim super bem na sua vida, mas essa questão de saúde tá precisando de um olhar a mais. E às vezes é uma doença que tá recorrente em você, às vezes é aquela imunidade que tá baixa, então sempre você pega coisa de todo mundo, né? Ou o seu corpo que não tá respondendo do jeito que você gostaria que respondesse. Outro ponto, pode ser que a sua rotina de trabalho, tá, esteja interferindo um pouco na sua saúde. Então, vamos olhar para isso também? Será que você está fazendo um pouco demais? Será que tá muita sobrecarga aí na sua rotina? É hora de dar um passo para trás se o seu corpo estiver sendo afetado nesse momento. Tá, minha borboleta? Outra coisa, borboletas muito preocupadas, estão com a saúde mental. O mental tá muito carregado. Então, assim, tem borboleta precisando dar uma aliviada no mental. Aquela coisa de muitos pensamentos, sabe? As preocupações engolindo, né? E
quanto mais você fica preocupada, menos você consegue viver os prazeres da vida, né? E a carta da âncora, ela é uma carta boa. Ela não é uma carta assim de atenção. Eu trouxe para você numa visão de atenção, porque foi essa pergunta que eu fiz para as cartas. Mas a carta da âncora, ela é uma carta que fala de estabilidade, de superação, de ilusões, de dever cumprido e etc. E aí, borboleta, uma coisa que eu quero te falar, que acaba tendo a ver com a nossa saúde, né? Olha que coisa. Às vezes, sustentar ilusões na nossa vida faz com que a gente perca a nossa saúde mais do que a gente imagina. E o que é sustentar ilusões na nossa vida? A gente contar mentiras para nós mesmas, né? Ou a gente fechar os olhos para coisas que precisam ser resolvidas. Vou dar um exemplo assim que é muito comum, né? Dinheiro. Esse é um dos principais motivos pelos quais as borboletas me acessam através do GPA, através de leituras, né? Esté, como eu faço para ser mais abundante, né? Como eu faço para prosperar mais na vida. E eu falo para a grande maioria delas assim, olha pro dinheiro, né? Olha pro dinheiro. Não fique com medo de olhar para suas contas, resolver o que precisa ser resolvido na sua vida, né? Não fique com medo de pagar as contas. E porque a gente precisa encarar o dinheiro de frente para existir um respeito mútuo, né? Uma relação. E aí, quando a gente fala de dinheiro, né? Como é que a gente sustenta ilusões muitas vezes? Ignorando, né? Ignorando as coisas que estão acontecendo, as coisas que têm que ser pagas, as coisas que a gente precisa fazer, as decisões que a gente precisa tomar. Uma vez eu trabalhei com uma moça, acho que ela já tá até aposentada hoje em dia, uma senhora já, né? Eu era estagiária ainda. E eu nunca esqueço, né, que ela falou que ela recebia o dinheiro dela no salário, mas ela nunca abria a conta dela. Então ela nem sabia o que estava acontecendo. Então, sei lá, se ela tivesse em dívida ou se ela tivesse riquíssima porque ela não gastava dinheiro, ela não ia saber. E ela falava assim, eu nem olho. Eu deixo entrar lá o dinheiro entra, né, com o meu salário, mas eu nunca olho para minha conta. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que ela consegue, né? Deve estar muito bom mesmo. Eu pensava assim, nossa, a situação deve estar muito boa. Ou então, né, vai saber se estava o contrário, mas enfim. Ela nunca olhava para as contas dela, né? E assim, borboleta, a gente precisa olhar de frente para as nossas coisas, né? Para as coisas que fazem com que a gente realmente acesse o papel de adulto, né? E o exemplo do dinheiro é só um deles, um dos casos, né? Da gente superar ilusões, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas não tá, ou o contrário. E quanto mais a gente supera as ilusões do não ver, do não fazer, do ignorar, do procrastinar, mais a gente acessa esse lugar de saúde emocional e mental. E eu falo isso, borboleta, porque às vezes a gente tem muito medo da desgraça, né? Das coisas ruins, ai meu Deus. Só que a gente ignora, ou às vezes até mesmo não sabe, que na verdade quando a gente olha os nossos desafios, os nossos problemas de frente, aí sim é que a gente está resolvendo eles de fato. Pode ser que demore um pouco, pode ser que exija da gente um trabalho, um esforço, assim, né? Não esforço, mas uma dedicação,
né? Então, se a gente tá negativo na conta, a gente vai precisar de uma dedicação ao longo dos meses para normalizar, né? Mas a âncora, ela traz justamente o final das nossas preocupações. Por quê? Porque a gente fez o que a gente precisava fazer. Então, cuidar da nossa saúde é muito sobre dever cumprido. Será que tem coisas aí que você precisa fazer, precisa resolver, ir lá e terminar e tal? É os términos, as resoluções, os olhares assim corajosos que vão te ajudar, inclusive, nesse processo de saúde. Porque eu já digo que, de novo, âncora é uma ótima carta que fala de superação, que fala de confiança, de ética, de estabilidade profissional e pessoal, desde que a gente faça esse trabalho, né? E tenha essa coragem. E considere a nossa saúde no meio disso tudo, né? Então, assim, borboleta, é hora de você olhar para a saúde, para sua saúde. O que está interferindo, né, nela? Como é que estão as coisas? Inclusive, tem borboleta que precisa olhar para as partes líquidas do corpo. Então, assim, às vezes está vindo através de retenção, de inchaço, desidratação, corrimento, alguma coisa no sangue, vai fazer um exame de sangue, borboleta, se não tiver em dia. Olhe para as partes líquidas do corpo, tá bom? Que é a hora de você drenar aí o que está te travando, tá bom, minha borboleta? Então é isso, solte as tensões, cuida da sua saúde e vamos hablando, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até mais.